É isso aí, então, muito boa noite, senhoras, senhores, senhores e senhoritas, brasileiro, todo mundo, boa noite a todos, que Deus abençoe, um dia maravilhoso, um dia incrível, que você esteja ótimo agora, nesse momento, no seu lar, no conforto, no ônibus, no trabalho, no trem, no metrô, olhando pra cá, curioso, é lógico, enfim, vamos lá, dá uma olhada nisso daqui, o que tá acontecendo, hein? Adalberto mandou um probleminha mais gringolândia agora, Adalberto, dizendo o seguinte, ó, se a gente tiver uma função aqui, f de x igual a 3x menos 1 e g de x igual a x ao cubo mais 2, então, f de g de 3, como é que eu faço isso, hein, Adalberto? Vamos ver. Então, primeiro, a gente sabe que se f de x é 3 vezes o x menos 1, significa que f, né, de qualquer coisa que eu trocar ali no lugar do x, vai fazer esse mesmo papel, ou seja, 3 vezes essa coisa menos 1. Quando ele fala para a gente fazer f do g de 3, né, a gente podia calcular primeiro o g de 3 e depois fazer a conta, certo? Na f. Vamos fazer um teste? Vamos primeiro fazer o seguinte, então. Fazer um jeito um pouquinho menos rápido, que é, vamos fazer a f com a g de x dentro dela. Ué, o que é fazer a f com a g de x dentro dela? Ao invés de colocar no x agora, eu vou colocar g de x, porque eu troquei, percebe? O x por g de x. Então vai ficar 3 vezes a g de x menos 1. Só que eu sei, e você também, qual que é o valor da g de x. A g de x ela é exatamente x ao cubo mais 2. Então, a f da g de x, ela vai ser igual a 3 vezes, esse problema foi fornecido pelo Adalberto no Khan Academy, 3 vezes x ao cubo mais 2, tá? Então, 3 vezes o x ao cubo mais 2, e aí menos 1, né? Lembra do detalhe muito importante, por favor? Que aqui é onde está a g. Você trocou o seu x pela g de x, tá bom? Agora vamos fazer a propriedade distributiva aqui super rapidinho, ó. 3 vezes x ao cubo costuma ser igual a 3x ao cubo, né? É cubo, professor. 3 vezes 2 costuma ser igual a 6, né? Aí, menos 1, que é o que a gente vai fazer aqui na sequência, então aqui a gente está falando que a f de g de x, por enquanto ela deu igual a 3x ao cubo mais 6 menos 1. Subindo isso aqui, então a gente vai falar que a f com a g de x dentro dela é igual a 3x ao cubo mais 5, porque 6 menos 1 é 5, certo? Então, como ele quer f da g de 3, o que a gente vai fazer, né? Então, a f da g de 3 vai ser igual a 3 vezes o 3 ao cubo mais 5, certo? Então, a f da g de 3 vai ser 3 vezes o 27 mais 5, né? Então, a f da g de 3, ela vai ser igual a 81 mais 5. Então, a f da g de 3 vai ser 86, tá? Aqui temos a f da g de 3. O que a gente podia ter feito também é o seguinte, ó. A gente podia ter calculado o g de 3 e depois ter colocado lá dentro da f pra ver se dava certo. Será que ia ser a mesma coisa? Provavelmente, né? Vamos testar? Então, ó, vamos fazer assim, primeiro o g de 3 aqui do ladinho. G de 3, como a g é de x é x ao cubo mais 2, vai ser 3 ao cubo mais 2. Portanto, a gente sabe que a g de 3, ela é 27 mais 2, que costuma ser igual a 29, certo? Aí, quando eu faço a f de 29, pra gente fazer o teste, né? Então, f de 29 vai ser igual a 3 vezes 29 menos 1, que é igual a 87 menos 1, que é igual a 86. Ou seja, chegamos no mesmo, único, exclusivo, maravilhoso resultado, que é 86. Super tranquilo, prático, rápido, eficiente, você conseguiria fazer sem mesmo pensar no exercício, tá? Diferente do time, que... Ou o Jimmy? Não, era o time, vamos ver. Já, agora é... Time Wentz. Ó, o que o time quer? Ele quer instalar aí, né, um piso de madeira numa sala quadrada, né? Essa é a ideia do time. O custo de instalação, né, no chão é de 24 dólares por 4. Olha que legal, esse é um detalhe importante, tá? Ele tá falando aqui que é 24 dólares por 4 pés quadrados, tá vendo? Ó, significa então que se é 24 por 4, significa que cada um custa quanto? Faz a continha. Se 4 são 24, então cada um vão ser 6 dólares, né? Muito bem, 6 dólares, beleza. Aí ele pede assim, ó, escreva uma função para encontrar a área, né, da sala em função do seu comprimento. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Então, bom, se eu quiser, como eu quero a área, né, você pode escrever de várias maneiras diferentes, mas eu posso pensar, então, que a área da sala, em função de x,
pensando que o x aí é o seu comprimento, tá? Ele vai ser igual a... como que eu calculo a área de quadrado mesmo? É lado vezes lado? Então, nesse caso, a gente fala que vai ser x vezes x, né? Porque a área vai ser x ao quadrado, certo? A gente sabe que a área de quadrado é x ao quadrado, certo? E aí a gente encontrou, então, a área do quadrado. Então, a área da sala, x ao quadrado. Beleza. Vamos lá. Então, ó, depois ele fala, escreva a função para o custo de instalação como uma função da sua área. Tá, beleza. O que eu sei da área? A área, a gente sabe que é de uma sala, beleza? A gente sabe que as medidas são dadas em hash. E a gente sabe que cada um pé quadrado, né, custa quanto? $6. Então significa que se a área está sendo dada em pés quadrados, então o valor vai ser 6 vezes a quantidade disso. Concorda? Discorda? Discuta. Por quê, professor? Porque assim, pensa comigo. Cada pé quadrado custa $6. Se eu tenho x pé quadrados, eu tenho 6 vezes x dólares. Então eu posso falar que o custo em função de x vai ser 6 vezes x, onde x representa quem? Aí os nossos pés quadrados. Mas como ele pede para a gente representar, né, como uma função da sua área, né, o que eu vou fazer? Ó, ele fala assim, ó, escreva uma função para encontrar o total do custo de instalação do piso. Então o que eu preciso aqui, né? Para conseguir fazer isso aqui, o total é óbvio, né, que ele depende do valor do nosso x do nosso comprimento, certo? Então o que eu preciso? Se a gente pode falar que na função aqui relacionado com a área, onde a área a gente sabe que é a, né? Então a gente fala que o custo ele é 6 vezes a área, certo? Por que 6 vezes a área? Porque a área é dada em pé quadrado, cada pé quadrado é $6, certo? Agora, quando eu quero escrever a função para encontrar o total do custo de instalação, eu tenho que pensar o seguinte, ó, pensando em medida aí, né, do comprimento. Então, o custo em função da área x, e olha a compostinha aí, ó, vai ser agora no lugar do x, eu troco por a de x, então 6 vezes a de x. O que significa que eu vou ter, então, que o custo em função aqui da nossa área x vai ser 6 vezes, quem que é o valor do a de x mesmo? X ao quadrado. Pronto. Então esse é o valor, tá? Se ele perguntasse assim, ó, sabendo que a sala tem, por exemplo, 10 pés quadrados, né? Então imagina que eu coloquei aqui D, calculo o custo sabendo que o x é 10 pés, tá? O que eu faço então? Então aqui eu vou trocar o x por 10, e a gente vai ter 6 vezes 10 ao quadrado, que vai ser igual a 6 vezes 100, que são $600 nesse caso aí, né? Aí a gente termina aí de brincar com esse exercício. É claro que assim, tem variações e tudo mais, né? Mas, enfim. Obrigado, Adalberto, pela dúvida. See you later. E qualquer coisa, estamos aí à disposição. Beijo pra vocês. Até